texto descritivo? Qual o seu foco? O foco de um texto descritivo é apresentar características de pessoas, de objetos, paisagens, situações simples em um determinado período de tempo. O texto descritivo descreve algo, como diz seu próprio nome. Uma característica dele é que tem muitos adjetivos e detalhamentos. A ideia do texto descritivo é que você consiga visualizar o ser descrito e visualizar aquilo que o escritor quer passar. Exemplo, meus cabelos eram muito bonitos, de um tom loiro claro e com a raiz um pouco mais escura. Eles caíam pelos meus ombros feitos secos. O que é um texto injuntivo? Um texto injuntivo apenas explica algo para o leitor, sem argumentos, de forma simples e direta. Ele usa predominantemente verbos no infinitivo, imperativo ou presente do indicativo sujeito. Exemplos de textos injuntivos são manuais de instruções, propagandas, receitas e bulas de remédio. Ele é um tipo de texto que determina ações de um determinado personagem no espaço e tempo. Geralmente ele é escrito em formato de prosa e nele são narrados alguns fatos e acontecimentos. Alguns exemplos de textos narrativos são novelas, romances, crônicas, fábulas e contos. Agora sobre a estrutura da narrativa. Ela é dividida basicamente em 4 partes: apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Começando com a apresentação. Nessa parte inicial, o ator apresenta os locais do personagem e o tempo em que se desenvolverá a trama. Um desenvolvimento. Aqui grande parte da história é desenvolvida nas ações do personagem. Um clímax, ele designa o momento mais emocionante da narrativa. E por fim o desfecho, também chamado de conclusão, dado pela parte final da narrativa, onde a partir dos acontecimentos os conflitos vão sendo desenvolvidos. Agora sobre os elementos da narrativa, começando com o narrador. O narrador é aquele que narra a história, e é desenvolvido em narrador observador, narrador personagem e narrador onisciente. Sobre o enredo, trata-se da estrutura da narrativa, ou seja, a trama no que se desenrola as ações. Elas são classificadas em enredo linear e enredo não linear. Agora, com os personagens são aqueles que compõem a narrativa, sendo dividido em 2 grupos. Os personagens principais, protagonistas e antagonistas, e personagens secundários, adjuvante e coadjuvante. Agora com tipos de discurso narrativos. No discurso indireto, o narrador interfere na fala do personagem. E no discurso indireto livre, é como se fosse uma mistura do discurso direto com o indireto, já que no discurso indireto livre, há a intervenção do narrador e também do personagem. Características do texto expositivo. No texto expositivo, o objetivo central do locutor é explanar sobre determinado assunto, a partir de alguns recursos linguísticos, tais como conceituação, exposição dos conceitos relacionados a um determinado tema. O texto expositivo é um tipo textual que tem como objetivo transmitir uma mensagem de forma mais clara possível. Artigos científicos, notícias, manuais e receitas são alguns dos inúmeros tipos de exemplo de texto expositivo que estão presentes no nosso cotidiano. O texto expositivo pode ser construído através da estrutura típica de introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora, o contexto dissertativo da nossa prova integradora. O que é um texto dissertativo? Ele é um formato de escrita que busca defender uma ideia central a partir da argumentação, valendo-se, portanto, de opiniões e provas, como dados, levantamentos, estatísticas, fatos, exemplos e quaisquer outros elementos que sejam capazes de sustentar a tese apresentada. Tipos de textos dissertativos. Existem 2 no total: o texto dissertativo argumentativo e o texto dissertativo expositivo. No texto dissertativo argumentativo, ele exige que o escritor faça uma reflexão sobre um determinado tema para defender o seu ponto de vista. Ao tomar partido, portanto, cabe a ele encontrar evidências que afirmam a sua opinião. Nesse tipo de redação é preciso persuadir o leitor, fazendo isso de modo que ele entenda e aceite a sua perspectiva. No texto dissertativo expositivo, normalmente esse modelo é baseado em fatos inquestionáveis, como notícias que são veiculadas na mídia. Dessa forma, funciona como uma exposição e não como debate, no qual seria preciso contestar posições, por exemplo.